Imagina isso. Você está sentado no seu assento, cinto afivelado, pronto para decolar, mas o avião não se mexe. 1 minuto passa, depois 2, depois 3, e você aí se perguntando: a pista está vazia, por que diabos não decolamos logo? Pois deixa eu te contar uma coisa que vai explodir a sua cabeça. A razão pela qual você não pode decolar imediatamente tem a ver com algo invisível que o avião anterior deixou para trás. Algo tão perigoso que pode virar o seu avião como se fosse um brinquedo. E o pior de tudo, você nem consegue ver isso vindo. Bem-vindos ao Aeroplaneta, onde descobrimos os segredos mais alucinantes da aviação. Hoje vamos revelar por que os aviões não podem decolar um atrás do outro. E acredite, quando você souber a verdade, nunca mais vai reclamar daquela espera. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que um porta-aviões militar pode lançar um avião a cada 20 segundos? Sim, você ouviu direito. A cada 20 segundos. 4 catapultas funcionando ao mesmo tempo. Aviões decolando quase simultaneamente. É uma máquina perfeitamente sincronizada. Então, por que nos aeroportos comerciais temos que esperar 2, 3, às vezes até 4 minutos entre uma decolagem e outra? Será que nossos aeroportos são menos eficientes que um navio no meio do oceano? A resposta é simples, mas absolutamente aterrorizante. A estela turbulenta, ou como os pilotos chamam, wake turbulence. E quando você entender o que isso realmente é, vai agradecer cada segundo dessa espera. Veja bem, quando um avião se desloca pelo ar, não é só avançar e pronto. Ele deixa para trás uma perturbação massiva, um caos invisível que tem 2 componentes mortais. O primeiro se chama jet wash, o jato de gases que os motores a jato expulsam. Quão poderoso é isso? Tanto que pode virar carros com facilidade. Isso mesmo que você ouviu. Um carro de 1 tonelada pode ser lançado pelo ar como se fosse nada. Boa notícia! O jet wash não dura muito tempo. Normalmente, ele é sentido até 400 pés atrás do avião. Mas atenção, quando um avião decola com potência máxima, esse jato pode se estender até 1.900 pés, quase 2 quilômetros de ar supercalente e extremamente violento. Mas aqui vem o interessante. O jet wash não é o verdadeiro problema. O verdadeiro assassino invisível são os vórtices de ponta de asa, ou wingtip vortices. E esses amigos do Aeroplaneta são demoníacos. Deixa eu te explicar como eles funcionam. Quando um avião gera sustentação para voar, as asas criam uma diferença de pressão. O ar de baixo tem mais pressão e quer subir. O ar de cima tem menos pressão e quer descer. Resultado, na ponta de cada asa se forma um redemoinho gigante, um tornado horizontal, girando a velocidades incríveis. Cada asa gera um vórtice, e os 2 giram em direções opostas, um para a direita, outro para a esquerda, como 2 tornados invisíveis perseguindo o avião. E aqui está o que dá arrepio. Esses vórtices podem permanecer no ar por até 3 minutos completos, 180 segundos flutuando ali, esperando a próxima vítima. Mas espera, porque piora. Esses vórtices não só flutuam, eles descem. Caem entre 294 e 490 pés por minuto. Imagina 2 tornados invisíveis caindo lentamente do céu, girando com uma força brutal. E se outro avião tiver o azar de cruzar com eles? Catástrofe! O avião pode perder completamente o controle, vira de lado, sacode violentamente, os pilotos lutam contra os comandos. E se estiverem muito baixos, sem altitude suficiente para se recuperar, é o fim. Agora quero que você entenda algo crucial. A força desses vórtices depende de 3 fatores: a velocidade do avião, a forma de suas asas e o seu peso. Quanto maior e mais pesado o avião, mais monstruosos são os seus vórtices. Um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, deixa para trás vórtices tão selvagens que podem destruir aviões pequenos como se fossem papel. E tem outro detalhe crítico: a altitude. Os vórtices mais perigosos se formam abaixo de 2.000 pés de altura. Sabe onde os aviões estão nessa altitude? Exatamente, durante a decolagem e o pouso, os 2 momentos mais vulneráveis de qualquer voo. Por isso, amigos do Aeroplaneta, por isso temos que esperar, porque esses vórtices invisíveis estão ali, flutuando, descendo, esperando.
E se você acha que eu estou exagerando, deixa eu te contar sobre o incidente que mudou tudo. O acidente que obrigou as autoridades a reescreverem todas as regras de separação entre aviões. 30 de maio de 1972, aeroporto de Fort Worth, Texas. Um dia normal, um voo de treinamento rotineiro. O voo Delta Airlines 9570, um avião DC-9 praticando manobras de toque e decolagem, aquelas em que você pousa, toca a pista por alguns segundos e decola imediatamente de novo. Tudo ia perfeito. O tempo estava bom, a tripulação era experiente, o avião estava em perfeito estado. O que poderia ir de errado? Pois tudo foi para o inferno quando o DC-9 foi autorizado a seguir bem de perto um DC-10, um avião muito maior, muito mais pesado. O DC-10 decolou normalmente, subiu para o céu e deixou para trás dois vórtices massivos descendo lentamente. O DC-9 não conseguia vê-los. Ninguém consegue ver a olho nu. São redemoinhos de ar completamente invisíveis. Então, quando o DC-9 tocou a pista e começou a subir de novo, entrou direto na trajetória desses vórtices. E aqui vem o aterrorizante. Nas investigações posteriores, gravaram em vídeo como funcionam esses vórtices. Colocaram colunas de fumaça colorida para tornar o invisível visível. E o que as câmeras registraram foi de arrepiar. Dois tornados perfeitos descendo do céu, girando em direções opostas com uma força descomunal. Quando o DC-9 tocou nesses vórtices, foi instantâneo. O avião se sacudiu violentamente, inclinou-se abruptamente para um lado e perdeu toda a sustentação. Os pilotos lutaram desesperadamente contra os comandos, mas havia um problema fatal. Estavam muito baixos, não tinham altitude suficiente para se recuperar. O efeito do vórtice era tão forte que, em segundos, o DC-9 impactou contra a pista. Esse acidente provou algo aterrorizante. Mesmo um avião em perfeito estado, com pilotos treinados, em um ambiente controlado, pode ser destruído pela estela turbulenta de um avião maior. Foi o incidente que obrigou a FAA a repensar completamente as separações mínimas. Não dava mais para arriscar. As vidas de milhares de passageiros estavam em jogo. Depois do acidente, o National Transportation Safety Board fez testes exaustivos. Usaram aviões Lockheed L-1011 e DC-10. Colocaram colunas de fumaça colorida para observar quanto tempo os vórtices permaneciam no ar, e os resultados foram impactantes. Os vórtices não duravam só minutos, estendiam-se por milhas, mais de 10 milhas atrás do avião, uma distância enorme de perigo invisível. Dado curioso que vai te surpreender. Você sabia que os vórtices não só podem ser vistos com fumaça colorida, às vezes também podem ser ouvidos. Sim, como rangidos ou sons de fricção quando passam perto de estruturas. É o ar se rompendo, literalmente se rasgando pela força do redemoinho. Como resultado de todos esses testes, a FAA estabeleceu novas regras de separação mínima. E aqui fica técnico, mas super interessante. Os aviões foram classificados em categorias segundo o peso: leves, médios e pesados. Mais tarde, adicionaram uma categoria especial, a categoria Super, exclusiva para o Airbus A380 e o Antonov AN225, os dois maiores aviões do mundo. Mas tem uma exceção curiosa. O Boeing 755, tecnicamente, é um avião médio, mas recebe regras especiais. Por quê? Porque houve vários incidentes em que aviões pequenos perderam o controle ao seguir um 755 durante a decolagem. Aparentemente, a forma de suas asas gera vórtices anormalmente fortes para o seu tamanho. Agora vêm as regras que explicam esses 2 ou 3 minutos de espera. Se um avião de categoria inferior decola depois de um de categoria superior, deve esperar pelo menos 2 minutos completos, 120 segundos. Mas se decolar de um ponto diferente da pista, a espera aumenta para 3 minutos, 180 segundos. E no pouso, as distâncias são ainda mais rigorosas. Se um avião leve pousa atrás de um super, como o A380, deve manter uma separação mínima de 8 milhas náuticas, quase 15 quilômetros. Atrás de um médio, só 4 milhas. Essas separações limitam enormemente a capacidade de um aeroporto. Em dias cheios, podem causar atrasos massivos, mas é o preço que pagamos pela segurança. E aqui vem algo que pouca gente sabe. O que eu expliquei são as regras dos Estados Unidos, mas nem todos os países as aplicam igual.
Por exemplo, em Dubai, o Airbus A380 não tem categoria especial. Por quê? Porque afetaria demais a eficiência do aeroporto. Então, tratam ele como um simples pesado. Em outras palavras, em alguns lugares, a eficiência vem antes da precaução máxima. Os controladores de tráfego aéreo, esses heróis invisíveis da torre de controle, são legalmente responsáveis por garantir a separação mínima, mas em dias muito ocupados usam um truque interessante: adiantam autorizações. Não é ilegal, simplesmente assumem que o avião anterior estará suficientemente longe quando o próximo começar a rodar. Esse truquezinho economiza segundos, mas somados ao longo do dia fazem uma diferença enorme. Para aumentar a capacidade dos aeroportos, em 2012, a FAA iniciou um projeto piloto revolucionário, um sistema de 6 categorias em vez de 4. Esse novo sistema considera não só o peso do avião, mas também a velocidade de aproximação e a configuração da